Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão seguindo o canal Passagem de Plantão hoje. Queridos, antes de mais nada, curte, comenta, compartilha, porque o papo hoje tá muito legal, informação de monte pra vocês. Não é verdade, Andressa? Sim. Prazer imenso tê-la aqui, viu, querida? E enfermeira em uma profissão que tem um leque tremendo, é o que a gente fala aqui em todo o programa. Profissão de enfermagem não é restrita à área hospitalar ou à área de saúde pública. A gente tem um leque absurdo de opções e hoje eu vou mostrar para vocês como isso é verdade. Andressa, antes de mais nada, muito obrigado por ter vindo, pela sua presença. Muito feliz de estar batendo esse papo com você, ainda mais como uma especialista numa área muito forte no mercado da saúde. Mas antes de a gente tocar nesse ponto, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todos os convidados. Por que enfermagem? Por que enfermagem? Nossa, que pergunta. Vale chorar, hein? Aqui a gente não edita nada. Nossa, a enfermagem, ela entrou na minha vida logo, acho que desde o início, né? Meu pai, ele é cadeirante e assim, eu sempre ajudei a cuidar dele. Ah, então já teve uma vivência Sim. já de cuidar desde cedo, né? Sim, meu pai e minha tia são cadeirantes, os dois, né, hoje. A minha tia e meu pai, eles têm um problema que chama de distrofia muscular. Ah, então já era congênito deles, Sim. eles já... Só os últimos 2 filhos da minha avó que tiveram esse problema. E eu sempre fui muito parceira do meu pai, sempre ajudei. Então, assim, lá atrás, eu ia fazer fisioterapia, porque na minha cabeça eu ia ajudar meu pai fazendo físio. Nossa. E aí, com o passar do tempo, tudo, né, terminei o colégio. E eu falei assim, bom, não é bem a fisioterapia que eu quero cuidar de um outro jeito, né? E aí eu fui, né, procurar enfermagem. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu percebi que realmente era isso que eu queria. Aquilo. Que era eu cuidar daquela forma com que eu queria cuidar. E aí, tô hoje. Só que lá quando a gente entra na faculdade, a gente acha que enfermagem é só ficar dentro de um hospital, pôr a mão na massa. A gente não imagina que tem um mundo lá fora. O campo é absurdo, né? E a gente só descobre isso depois que sai da faculdade, né? Que é um erro, uma coisa que deve... Eu acho que a cultura eu acho que com a pandemia isso deve ter mudado. Eu não sei como que está agora, mas assim, pós-pandemia, as pessoas viram que existem outras alternativas, né? Sim. Para quem tá nessa área, quem quer seguir esse fluxo aí de atenção à saúde. Isso é muito importante, que a gente só descobre que tem outra possibilidade depois que se forma. Se na graduação já é pescado ali algumas outras possibilidades, talvez o profissional já saía com uma vertente específica com muito mais gana pra ir pra aquela área, né? Porque a gente entra com uma mentalidade e aí, conforme o passar do curso, você acaba indo pra outro lado que não tem nada a ver com aquilo que você no início, né? Entrou no início. E entrou na faculdade de enfermagem já com esse viés de cuidado e pós-formatura, no mercado de trabalho. Qual que foi a sua primeira experiência? O que mais chamou a atenção nesse primeiro momento? Então, quando eu tava na faculdade, eu tenho uma prima do meu pai, na verdade, ela era enfermeira de UTI. E aí, uma vez, ela me levou pra ficar um dia, né, um plantão de final de semana. Acompanhando. E eu fiquei encantada com aquele mundo, aquele paciente grave. Olha que loucura, né? Mas a gente fica, é verdade. Eu achava o máximo, né? Aquele monte de monitor, aquele monte de bomba. E eu falava assim, gente, que maravilhoso, é isso que eu quero pra mim. E aí, antes de terminar a faculdade, né, eu já comecei a pensar que eu queria ser enfermeira de UTI. E antes mesmo de terminar, no último ano da faculdade, eu consegui um estágio. E por ventura, esse meu estágio, eu era estagiária da UTI. Que legal. E aí eu fiquei, mais ou menos, acho que foi... Na verdade, eu tava não era no último ano. Era um ano antes, no penúltimo ano. E eu fiquei o penúltimo e o último ano de estagiária dentro da UTI. E lá eu descobri várias outras coisas. Lá foi onde nasceu a minha outra paixão. Que é a área que eu atuo hoje. Que você é a estomaterapia. Especialista. Então, é estomaterapia. Estomaterapia. Já falei errado muitas vezes. Estomoterapeuta. É estoma. Maravilha. Ô, Joe, eu sei que você tem uma perguntinha nesse... Eu vou até deixar o Joe fazer essa pergunta, porque eu acho que vai fazer de uma forma muito mais assertiva do que eu. Andressa, estomaterapeuta é quem mexe com estômago?
Não. Eu tenho certeza que não é a primeira vez que você ouviu isso. Não, conta não pra é. gente, Não conta é a pra mim primeira os vez. casos aí que você já É que pegou. assim, por conta da palavra, todo mundo acha que a gente cuida do estômago, né? Nós não somos especialistas no estômago. A gente até cuida, né, dos dispositivos que ficam ali. Mas, né, qual que é o fundo da estomaterapia? Então, a estomaterapia, ela é uma área, né, exclusiva da enfermagem. Se eu for contar aqui da história pra você da estomaterapia, a gente vai ficar um tempão aqui falando, né? Não, Joe, a gente tem cronômetro aí, Joe? Não, né? Manda ver, querida. Vai ser um prazer então, aqui, até pra audiência entender. A estomaterapia, ela nasceu, né, há muitos anos atrás, através de uma pessoa que ela não era enfermeira. Né? Não era enfermeira? Não era enfermeira. Ela era uma cuidadora, né? Ela tinha uma irmã que acabou passando por uma cirurgia de colostomia. E ela foi prestar aquele cuidado. E aí, ela aprendeu com 2 médicos como que cuidava daquele estômago da irmã dela. E aí ela aprendeu, tal, ela foi aprendendo. E aí nasceu a vontade dela de ensinar as outras pessoas. De multiplicar isso daí. Multiplicar. E aí ela foi, né, ensinando tudo. Aí ela, inicialmente, qualquer pessoa podia fazer esse curso. Tanto que no Brasil, quem trouxe esse curso foi a professora Vera, né, da USP. Ela foi pra fora fazer esse curso e ela que trouxe a estomaterapia pro Brasil. Sabe que ano, mais ou menos, que rolou essa... Ai, eu não me recordo. Que não é algo assim... Bom, se a gente for falar, eu tenho 25 anos, 20 de enfermeiro, 21 de enfermeiro. E se contar os 5, 6 anos que eu trabalhei antes como técnico de enfermagem. Então, nessa época, eu acho que essa estomaterapia é uma coisa que, assim, dos últimos 15 anos... Não, tem mais. Tem mais? Tem mais. Que não era muito comum, né? É que assim, ó, eu tenho de formada 11 anos, mas eu entrei na pós tem 13 anos, né? E isso, há 13 anos atrás, a gente só tinha 2 lugares aqui em São Paulo, que tinha, na verdade, 3, né? Tinha a USP, que a USP foi o primeiro, aí depois tinha a Unital, em Taubaté, e aí a Fundação Santo André, que é a Faculdade de Medicina, que acabou fazendo a pós-graduação de estomaterapia. Então, era extremamente concorrido. A gente fazia processo seletivo. Até hoje se faz processo seletivo, mas não como antigamente, né? Antigamente era... Pra entrar na pós Sim. de estoma. Que legal. Eu me lembro que quando eu fui prestar a pós, eu lembro que era uma sala, parecia a sala de concurso público. Nossa. Tinha, tipo assim, umas 100 pessoas fazendo a prova. Primeiro era a análise de currículo, aí a gente fazia a prova, e depois a gente passava por uma entrevista, né? Então tinha todo com a um coordenadora. processo Sim, sério porque aí, são só 25 vagas. E é um ano? Dá um pouquinho mais de um ano. Dá um pouco mais de um ano. E só eram 25 vagas. É até hoje 25 vagas que é liberado, né? Pela Sobeste. Para cursos credenciados, né? Que é o que todo mundo busca hoje. E aí, eu lembro que foi um processo, assim, que eu ficava na expectativa se eu passava ou não. Enfim. E aí a professora Vera, que acabou montando o primeiro curso, né, de estomaterapia, que foi o da USP, e aí foi onde começou a formar. Que legal, que legal. Até então, aí absorvemos essa questão. Eu acabei de ver aqui, pessoal. Em 1990, a Vera trouxe pro Brasil. 90. Então, ó, tem 30 isso mesmo. anos. 30 anos, porque, ó, 90. Eu comecei os estágios de técnico de enfermagem em 95. 95? 96. E quase não se falava. Não se falava. E aí terminei, fui direto pra faculdade, 2000, 2001 e tal. E ainda assim, não tinha muita, não era todo hospital que tinha. Quando você ouvia falar de estoma, era um elefante branco. Tipo, tinha que ver alguém de outra unidade e tal. Na verdade, quando eu me formei, era um mercado ainda que não tinha. Muito fechado, né? Era um mercado muito fechado. Hoje ele tá mais expandido. Porque os estomaterapeutas hoje, eles encontraram vários vieses para trabalhar. Né? Não só dentro do ambiente hospitalar. Sim. Mas quando eu me formei, eles não se contratava a gente diretamente como estomaterapeuta, né? Era enfermeira. Era enfermeira e fazia o trabalho de estomaterapeuta. Mais uma vez, a gente desvalorizando a nossa competência enquanto profissional, né? Sim. Quer dizer, as pessoas desvalorizam e a gente aceita. É que eu... Não sei como tá isso hoje, se é assim, se você chega e fala, não, a minha consulta aqui como isso... você tem um consultório, você é enfermeira. Já passou por isso?
Já. Mas você é enfermeira e você tem consultório? Mas você é doutora? É complicado isso, né? E você fala, não, o preço aqui da minha consulta é X. Ah, não, muito caro. Se não é médica, eu vou cobrar isso. Já passou por isso? Assim, paciente em particular é mais difícil. Porque o paciente particular, quando ele te procura, ele já tem em mente o que é o enfermeiro estomaterapeuta. Ele já pesquisou. E ele já passou por tudo ali pra resolver, isso, né? ele já foi atrás. Ou ele veio por indicação de outra pessoa. Agora, dentro do ambulatório, dentro do ambiente hospitalar, às vezes a pessoa não conhece. E aí, quando você vai prescrever uma conduta, uma terapia, o familiar fala, mas você é quem para prescrever, né? E aí, quem prescreve é o médico. Não, aí até você explicar, não, o médico, ele vai prescrever outra conduta, né? Sim, referente ao tratamento de modo geral. A parte, né, do tratamento da lesão em si, né, da parte de terapia, do cuidar, do tratar daquela ferida, é o enfermeiro estomaterapeuta, que é o profissional que tem maior competência para fazer aquela prescrição. Sim. Eu já passei por poucos bocados quando... Eu imagino. Quando meu primeiro emprego, assim, de estomaterapeuta foi na indústria, né? Eu acho que é um caminho, o primeiro caminho aí de quase todo mundo, que agora a indústria dos dispositivos, de curativos, que é um processo milionário, né? Sim. Essas questões. Além de ser muito caríssimos, né? Alguns dispositivos, eles captam esses enfermeiros aí, porque é quem, de fato, vai treinar e vai mostrar o jeito correto de fazer. Sim. Isso é interessante. O valor que eles dão pro enfermeiro. Eles buscam o profissional estomaterapeuta porque é aquele profissional que vai ter propriedade para, até mesmo para embasamento, para conseguir padronizar um produto, né? Vai ter aquele embasamento técnico-científico para falar, não, X e Y tem que ser assim, acabou. E o meu primeiro emprego na área da estoma foi na indústria. Eu trabalhei, assim, eu falo que foi muito bom, porque eu saí da pós com aquela base, claro, me deu uma base excelente, mas a hora que você vai pôr a mão na massa mesmo, o negócio é um pouco diferente, né? E eu fui trabalhar 100% com estomias. 100%. Nossa. Eu fui trabalhar, eu só cuidava de paciente com colostomia, com milho, eu fazia só isso, eu fazia orientação. E aí, você vai pegando macete no dia a dia. Hoje, eu trabalho com ferida também, mas eu sou completamente apaixonada pela parte das estomias. Que legal. É onde eu tenho a minha queda, né? A minha quedinha. E assim, é uma área que eu tenho o maior prazer em orientar. E por que você foi mais para essa vertente? O que te chamou mais atenção? É o paciente em si? É o resultado que você consegue proporcionar? É a gratidão do paciente. Porque o que eu brinco, Lincoln? E assim, infelizmente, é uma realidade. Tratar ferida, hoje em dia, todo mundo quer tratar, né? Não é desmerecendo os outros profissionais, não é isso. Mas assim, até um auxiliar de enfermagem hoje, ele pesquisa no Google e ele quer tratar ferida, né? Claro, ele tem o conhecimento dele, mas ele não tem aquele conhecimento científico a fundo, né? Não é qualquer coisa que ele vai poder fazer. E eu falo que tratar ferida, infelizmente, às vezes aquele vizinho falou que foi bom pra ele, o fumo lá que você bate no pilão e põe na ferida. Isso é o que me deixa... Tem muito disso. Isso é o que me deixa extremamente triste, né? Porque, poxa, a gente estuda, a gente explica, tudo tem um embasamento científico, né? Eu vou colocar, sei lá, uma hidrofibra por qual razão? Porque a hidrofibra, ela vai puxar o exudato, né? Ela vai liberar a prata que eu tô precisando, porque a ferida não pode ficar totalmente úmida, né? Mas também não pode ficar seca, ela tem que manter aquele meio úmido. Então, assim, tudo tem um embasamento. E aí, isso é a coisa que me deixa chateada na parte de tratamento de feridas. Na estomia, não é qualquer um que sabe. Sim. Então, a parte de estomia, principalmente quando eu tava na indústria tratando as estomias, aquele paciente, ele te espera ansiosamente. Eu vivi isso no ambulatório também, que o paciente, ele chega lá para você sem autoestima nenhuma. Que já passou por tudo que podia ter passado. E às vezes é com diagnóstico de uma neoplasia, na maioria das vezes, né? Ou é um paciente com Crohn, que descobriu recentemente. E Crohn geralmente já vem com colostomia, né? Ou não? Quando tá no estágio bem avançado.
né? Quando tá no estágio bem avançado, aquele paciente faz várias fístulas. E aí o médico acaba optando por fazer a colostomia para ver se tem uma melhor qualidade de vida. Sim. E eu gosto de atender paciente estomizado porque é aquele paciente que fica com a gente por muito tempo, né? Às vezes a vida inteira. E você vê que ele veio a primeira vez totalmente derrubado, né? Tanto psicologicamente, emocionalmente, físico, tudo. E aí eu brinco, eu falo que eu não faço só o papel de enfermeira, né? A gente acaba sendo meio psicóloga ali. Porque eu tento levantar a autoestima do paciente falando que a vida não acabou, que a vida dele não é porque ele fez uma estomia, que a vida dele não vai ser mais nada, que ele não vai mais viver. Eu tento passar isso. Às vezes é temporário, então assim, daqui a um tempo ele vai tirar, né, vai conseguir fazer as coisas que ele fazia antes. Não necessariamente que o paciente estomizado não consiga fazer. O paciente estomizado tem vida normal, Sim. né? Tem vida normal. A única diferença é que eu brinco que o bumbum mudou de lugar, né? Simplesmente isso. E o paciente estomizado, eu falo que é aquele paciente que tem extrema gratidão. Extrema. O paciente de ferida também tem, só que são gratidões diferentes. Totalmente Exato. diferente. Que bacana, que bacana. E hoje você atua onde, Andressa? Hoje eu trabalho num ambulatório na rede privada, né? Eu trabalho, sou responsável somente pelo ambulatório de estomaterapia. Então, eu atuo hoje 100% com estomaterapia. E dou algumas aulas, né, em algumas instituições na pós-graduação. Que legal, que bacana. Andressa, um ponto bem importante aqui que eu até abri para dar uma olhada, tem a Sobeste. Sobeste. Ela que é a instituição responsável por organizar ou tomar conta dos enfermeiros e estomaterapeutas, né? A Sobeste é a nossa sociedade, né? A Sociedade Brasileira de Estomaterapia, é onde ela cadastra os estomaterapeutas, né? Ela que acaba tomando conta dos cursos, né? Ela que faz todo essa, como que eu posso te dizer, a gestão, né? Entendi. Se o curso, ela credencia o curso para ver se está realmente certinho, né? Conforme o curso tem que caminhar com a carga horária, né? Se a parte prática e tudo mais, porque surgiram, né? Há um tempo atrás, alguns cursos de estomaterapia online. Nossa. Sem estágio, sem presencial. Não tem como. Né? E a Sobeste, ela é contra isso. Claro, na pandemia nós tivemos que nos readaptar. E foi um momento específico, Foi aquela questão, aquela situação. Sim, as aulas ficaram teóricas, mas teve a prática. Não deixou de ter prática. Claro que os alunos não iam 100% para o hospital naquele momento auge, mas posteriormente eles acabaram indo a campo. Eu, na pandemia, dei aula presencial de prática para alguns alunos. Então, assim, foi um esquema totalmente diferente. A gente fez turma reduzida, né? Eu fiquei o dia inteiro lá, eu não me recordo direito, mas eu acho que era a cada 3 alunos que vinha e eu fazia a prática com eles. Entendi. E a gente ia revezando. Pra gente, foi um novo mundo. Sim. Mas assim, eu falo, você se formar estomaterapeuta sem a parte prática não tem tanto como. como fazer a faculdade de enfermagem online, né? Não tem cabimento. Que eu já discutimos isso num episódio anterior, acho que 1 ou 2 atrás, que tem faculdade de enfermagem online e o MEC autorizou. 100%? 100%. Aí que tá, eu não tenho propriedade de falar disso. O Joe daqui a pouco vai dar uma pesquisada ali pra gente, consegue falar ali o que tem de última notícia. Mas tem faculdade de enfermagem online. Não entra na minha cabeça. O aproveitamento não é a mesma coisa. Não tem como. Não tem como você aprendendo ali, fazendo anatomia com peça de verdade. Você indo para estágio, ainda tem profissional que não sai do jeito que tem que sair. Sim. Imagina fazendo processo online. Que sai cru, né? Cru, totalmente. Cru. E essa Sobeste você também tem que pagar? Como? Mensalidade, igual o Corém? Anual. Você paga o Corém e ainda paga? Sim. Mesma coisa? A mesma coisa. E o preço, e o valor? É equivalente ali ao Corém? Não, ele é mais em conta. Mais em conta. Mas tem que pagar. Tem. Meu pai. É pra você se tornar... Se filiar ali Porque aí você ganha alguns descontos nos congressos e tudo mais, né? E aí tem uma titulação, né? Que a gente fala que é o enfermeiro Sobeste. Eu ainda não sou. E o que precisa? A gente... Tem algum
Tem processo um processo, específico. tem um e tudo. processo, né? Para você ser um enfermeiro TISOBEST, porque os enfermeiros que fazem a coordenação, que são responsáveis mesmo pela coordenação de um curso, Sim. porque assim, igual eu falei para você, eu participei da coordenação, né, de um curso de pós-graduação de estoma, mas eu era coordenadora adjuvante. Então era Ficava junto uma com coordenadora outra... auxiliar. Exato. A coordenadora mesmo que bate o martelo, que bate o carimbo e tudo mais, é uma enfermeira TISOBEST. Que ela é credenciada mesmo, que ela tem uma titulação diferenciada. Lá dentro. Essa titulação, a gente faz uma prova. Aham. Mas antes de você chegar na prova, você vai juntar trabalhos científicos, você participação de congressos, você vai fazendo como se fosse um dossiê. Tudo isso é uma pontinha pra você virar um TISOBEST. Isso. Você monta esse dossiê, você encaminha para a SOBEST, aí a SOBEST tem uma pontuação, ela vai somar essa pontuação, e aí você deu a pontuação X, deu certo, aí você vai pra prova. E aí passa na prova e aí vira Aí TISOBEST. passou na prova, tem a titulação de SOBEST. Ganha mais por isso? Ganha mais moral por isso? Ou só o... Moral perante a sociedade e o ego. Só. Ou seja, mais um processo político para poder fazer valer jus a um selo, a um carimbo, alguma Sim. coisa assim. Enfim. Mas é legal pra parte pedagógica. Você pra vai parte querer dar aula e pedagógica, tal, sim, essa pra parte questão. pedagógica É bem legal. um outro universo. Tem gente que se preocupa com isso, né? Isso é um ponto relevante, mas é interessante. Joe, põe na lista aí pra gente tentar trazer alguém desse da SOBEST. Eu acho que é SOBEST, né? SOBEST. SOBEST. Quem vai querer vir, chama a professora Vera. Quem que é? A Vera, ela é a mãe da estomaterapia A do Vera? Brasil. Professora Vera? É. Será que a gente tem moral pra chamar, Joe? Será que a gente consegue? Professora Vera. Eu vou fazer o convite Professora ao vivo. Vera Professora, Lúcia Gouveia. vem aqui bater um papo com a gente. Professora Lúcia. Vera Lúcia. Vera Lúcia Gouveia. Vera Lúcia. Professora, olha, formalmente estou lhe convidando a participar conosco no podcast Passagem de Plantão para falarmos de tudo no universo da estomaterapia. Falei certo, né? Com certeza. Que legal. E com certeza ela vai ter muito mais propriedade pra falar do eu que imagino. eu. Muito mais. Que legal. E tem algum ponto bem específico nessa sua trajetória que chamou sua atenção quando você, trabalhando aí com esses pacientes, ó, tem alguma história relevante aí nesse contexto que você, quando fala nesse ponto, você lembra, olha, tal paciente, tal caso, assim, se você puder falar também, é claro. Tem vários. Escolhe um pra gente. Tem vários pacientes. Teve um paciente que me marcou muito, esse paciente já tem uns 8 anos. Lá da Baixada, esse paciente, ele fez uma cirurgia, se eu não me engano, foi cirurgia de varizes, ele teve uma complicação e ele fez uma fasciite. Sim. Né, na perna. E ele quase perdeu aquela perna. E a gente pôs nele um curativo de terapia por pressão negativa. O tal do VAC, né? Isso, o VAC. É que o VAC é marca, né? VAC é marca. É, mas você acredita que a gente sempre, na área hospitalar, quando, olha, tem que colocar o VAC. Todo mundo falava o VAC. Não falava o nome, né? Acho que nem a prescrição saía. Bom, não sei se hoje sai. Eu não me lembro agora. Mas eu não me lembro de VAC. É o VAC. É que o VAC é a marca do produto, né? Do produto, né? A gente chama terapia por pressão negativa. E aí a gente instalou a terapia nesse paciente. Eu não me recordo hoje, porque já faz muitos anos, quantas trocas a gente necessitou fazer. E assim, me marcou, porque a gente conseguiu salvar a perna desse paciente. Aí depois, posteriormente, ele fez um enxerto de pele. Eu acompanhei ele no centro cirúrgico. Nós colocamos a terapia por pressão negativa, Nossa. que auxilia na parte de enxerto, que não é de espuma, né? É um outro formato de pressão negativa. E o paciente ficou com a perna assim, vida normal. Lógico, tem uma deformidade ali, né? Uma cicatriz. E me marcou que ele me mandou uma foto na praia. Que bacana. Que ele era de Bertioga, né? E ele me mandou uma foto na praia. Coisa que ele achou que nunca mais iria, novamente. Que ele achou que nunca mais iria. E aí, esse caso desse paciente, eu até montei um trabalho, apresentei num congresso, porque assim, ficou muito marcante pra mim. E tem uma outra paciente também, essa paciente é de estomia. E essa paciente me marcou porque ela era jovem. Ela era não, né? Ela é jovem. E ela descobriu um Crohn. Ela ficou internada, se eu não me engano, acho que foi
3 ou 4 meses. Nossa. Se eu não me engano, não sei ao certo o tempo de internação, mas eu sei que foi um período bem longo. Ela quase morreu. Ela ficou entubada um longo período. Foi grave, hein? Foi bem grave. Ela ficou entubada por um longo período, passou por vários procedimentos cirúrgicos. E aí ela, como todo paciente que tem Crohn, magrinho, né? Bem magrinha. E aí ela chegou no ambulatório, o equipamento dela só vazava, ela só chorava, tava deprimida. E aí ela chegou assim, num estado deplorável dentro do ambulatório. Sim. E aí eu peguei, acalmei ela, no dia da consulta veio ela, veio a mãe, veio a irmã, veio uma galera na consulta com ela para poder aprender. E aí eu me lembro que eu falei para ela assim, calma, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Ela tinha uma de cada lado, né? Entendi. Aí eu falei assim, eu vou te ajudar, eu vou tentar fazer o melhor por você. Bom, conclusão da história, a gente conseguiu adaptar o equipamento nela. Ela teve uma deiscência também da ferida operatória, então as fezes acabavam caindo na ferida. E aí ela veio para o ambulatório, a gente tratou a ferida também. Então, assim, além da estomia, a gente conseguiu cicatrizar a ferida. E hoje, essa paciente, falei com ela ontem, inclusive. Essa paciente me emociona muito a história dela. Porque ela acabou... A gente tem contato até hoje. Que legal, por Instagram, que gostoso, mas a gente tem. E hoje ela casou. Ela não tem mais as estomias, que ela fez a reversão. E ela tá grávida. Nossa. E você fazer parte dessa história de vida, a gente entende por que é emoção. A gente entende por que é emoção, né? Então, queridos, isso que vocês estão vendo aqui, realmente é um papo aberto. Eu toquei nesse ponto, nem sabia dessa história, mas a gente vê o que é o profissional que se dedica, que põe toda a sua vontade, conhecimento e dedicação para a vida de outra pessoa. É isso que vocês viram aqui agora. Isso é ser enfermeiro. Isso é trabalhar na enfermagem. Ter essa emoção mesmo depois do resultado positivo. Isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. E aí ela postou no Instagram que ela estava grávida e eu fui parabenizar, porque... Que bacana. Quem acompanhou ela e viu tudo que ela passou. E hoje ela tá casada, tá feliz, né? Tá sem estomia. É gratificante demais, demais, assim. Que legal, isso é muito bom ouvir isso. Obrigado, Joe. Tem 2 enfermeiras estomas que eu conheço, tive o prazer de trabalhar com elas, que também tem 2 histórias, uma comigo, bem pessoal, e outra com um paciente também. A enfermeira Daniela, que hoje trabalha, acho que na Convatec, alguma coisa assim. Se não for Convatec, Daniela me perdoa, mas enfim, ela trabalha em uma dessas empresas. E realmente esse era o caminho que ela ia seguir. Ela era estoma do hospital, mas ela é tão boa no que ela faz que com certeza ela ia ser absorvida aí, ia ser fagocitada por uma dessas empresas grandes. E teve um caso de um paciente da UTI, uma senhora que teve queimadura em 70% do corpo, se eu não me engano. Isso se não me falha a memória agora. E queimadura de todos os níveis, tá? Todos, o grau 1, 2, 3, assim, mas queimaduras sérias. Até que ela estava entubada e ela tinha que ir para o centro cirúrgico a cada 2 dias para trocar o curativo. E a importância que o enfermeiro estoma tem é tão grande nesse contexto que o cirurgião plástico só ia para o centro cirúrgico se a enfermeira estoma estivesse junto. Sim. Ele nem levava assistente. Às vezes, quando era para fazer uma troca total e tal, ele levava 1 ou 2 assistentes ali. Mas quem tinha que participar como quase que segundo ponto ali, segundo profissional, era a enfermeira estoma. Que ela até orientava o processo e tal. O cirurgião sabia, o cirurgião plástico, ele sabia o que ele tem que fazer. Só que a presença da enfermeira estomaterapeuta num processo tão delicado como esse fazia toda a diferença no contexto. E ela ia, tanto é que as manhãs de cirurgias era a manhã inteira, 4, 5, 6 horas de sala, e ela trazia para pro leito novamente. É muito importante. E a enfermeira Daiane. Daiane, um beijão para você, minha querida. Enfermeira Daiane, trabalhei com ela. E ela me atendeu. Eu tive a sorte de conseguir que ela me atendesse. Eu tenho uma cirurgia de artrodese no meu hemisfério esquerdo, aqui no tornozelo. E
terceira cirurgia, deu decência. Né? Já não tinha mais pele pra costurar e tal, então realmente abriu. E o negócio ficou me incomodando e assim, falei, bom, tá bem, abriu? Legal. Eu sou enfermeiro, eu vou fazer o curativo, né? Eu vou cuidar. Só que olha a diferença de você ter um conhecimento específico. A gente sabe cuidar, evitar que pegue infecção, etc e tal. Mas assim, o que colocar? Falei, Dai, mandei a foto pra ela. Lincoln, vem aqui no ambulatório agora. Vem aqui no ambulatório, passa aqui, vem, abre ficha e tal e passa. Eu vou te atender e quero ver de perto isso daí. Quando eu cheguei, mostrei pra ela e tal, abriu o link que está passando. Eu tô deixando fechadinho tudo. Não, passa um Dersanizinho e tal. Lincoln, você coloca óleo... Lembra quantos anos a gente fazia curativo de úlcera por pressão colocando Dersane, né? Dando banho. A gás ensopada de Dersane, fechava, colocava ali e achando que tava fazendo bem. Hoje já é sabido que isso não é indicado para esse tipo de processo. Mas era assim. Tanto é que o conhecimento vem e muda essa questão. Por isso que é tão importante ter. A Daiane fechou o meu curativo em um mês e meio, mais ou menos. Já tava 3 aberto. É a terapia entendeu? Correta pro momento certo. Exatamente. Da lesão, né? Ela ia e debridava e fazia tudo. E olha, tem esse material, compra e tal. O Lincoln tem esse. Sensacional. Fala, Joe. Não, eu só queria trazer a informação novamente que o COFEM... O COFEM, fala aí. Ele é contra a EAD de enfermagem. E até março de 2025, o MEC suspendeu a abertura de cursos EAD na área da enfermagem. COFEM, meu coração está mais uma vez com vocês agora. Né? Muito obrigado por essa decisão, por bater o pé, que é uma medida coerente, né? E sim, o MEC também por ter ouvido e dado valor a que o nosso tão estimado COFEM disse, porque é um absurdo ter faculdade de enfermagem online. É um absurdo. Vamos ver como que vai ser a partir de março, né? Que em março já abre tudo de novo. Daqui não, 2 assim, meses. uma aula ou outra, uma aula que seja mais teórica, sim, tudo bem. É até mudar um pouco o modelo, aceitar um processo teórico. Mas, gente, não tem como. Acho que a vivência tem que ser... Quando eu fiz faculdade, era uma instituição, continua sendo uma instituição muito séria. O aluno, ele já ia para o estágio no segundo semestre, se eu não me engano, no segundo ano. No segundo ano, nós já íamos para o estágio 3 dias na semana. E no 4º ano, 4 dias na semana. E tinha só um dia de aula presencial. Mas assim, se você não passasse das matérias essenciais para ir para o estágio para o segundo ano, você nem ia para o segundo ano. Acabou. Então, a teoria, fisiologia, anatomia, todas aquelas matérias essenciais para você conseguir... Que é a base, a base para você conseguir, semiologia, etc. Se você não passasse em todas ali com louvor para ir pro estágio, você nem ia pro segundo ano. Acabou. Você perdeu ali um ano gostoso, vai ter que fazer tudo de novo, se todas as matérias você não fosse aprovado. Né? Então, pra você ver a seriedade. Sim. Agora, outra coisa que eu não concordo é que tem faculdade, que, pelo menos na minha época tinha faculdade, outras instituições, que o estágio era só no último ano. 2, 3 dias de estágio no último ano. Não faz cabimento, não tem cabimento também. O cara estudou os 3 anos ali, no 4º ano ele vai pro estágio e aí ele percebe que pondo a mão na massa não é aquilo que ele queria. Pô, mas já paguei 3 anos, vou desistir agora. Aí sai aquele profissional lixo. Aquele profissional que ele não vai atuar mas daquele jeito. Sem amor nenhum pra profissão. Diga, Joe, tem muito. Não, eu queria agora voltar pro papo da Andressa. Manda ver. E eu queria perguntar pra ela, porque ela falou que ela cuida como se fosse uma gestora onde que ela tá hoje, né? E eu quero saber quais são os maiores desafios em implementar protocolos assistenciais. Boa pergunta. Isso é uma dor, acho que em todos os contextos da enfermagem. Protocolos assistenciais. Olha... Protocolos assistenciais. Na instituição onde eu tô hoje, não é tão difícil, porque a instituição tem uma mente mais aberta, né? A gente tem todo um aparato por trás, né? E na instituição onde eu atuo, nós temos, né, uma estomaterapeuta, que ela acaba fazendo como se fosse uma coordenação, né? Não é uma coordenação propriamente dita, mas uma gestão, né? Um gerenciamento
do setor, né, do serviço. E aí nós temos esse respaldo. Porém, eu acho que o que acaba impactando hoje, na maioria das instituições, não seria nem só a parte de você elaborar o protocolo, mas a parte de você colocar na cabeça do colaborador que é necessário seguir daquela forma. Tem essa importância. Que tem a essa importância, o porquê. Na instituição que eu tô hoje, não foi tão complicado, mas na instituição passada, né, que eu trabalhei anterior, eu sofri um bocado, porque eu cheguei para montar o serviço. Então, assim, não tinha-se muita ideia do que era estomaterapia. E aí eu fui convidada, né, fui contratada para montar toda a estrutura. E aí eu comecei do zero, desde mudar a mentalidade dos médicos, né? Que eu não sei pra se... entender pra que entender. Quem manda no curativo é você, não é ele? Porque assim, eu não sei se você sabe, lá na Baixada, há muitos anos atrás, tinha aquela mente que o médico que mandava e o enfermeiro obedecia. Na verdade, essa mentalidade ainda persiste em algumas instituições, né? Infelizmente. Se mudou muito hoje, né? Hoje mudou bastante. Né? Lá na instituição onde eu atuava anteriormente, a gente conseguiu ganhar bastante campo. Isso foi uma vitória. Mas até eu chegar onde eu cheguei lá, foi um caminho árduo. Porque eu cheguei, eu tinha uma cara de menina. Quem que vai respeitar? Né, uma cara de menina, querendo botar o bedelho no curativo que o médico tinha receitado tal coisa. E nessa instituição, para você ter uma ideia de como que era o nível do negócio, alguns médicos pediam para jogar vinagre na lesão do paciente, porque o vinagre, ele mata pseudomonas. Então era nesse nível. E aí, pra eu chegar e bater de frente com aquele vascular de 1900 e bolinha, com aquela mentalidade, que ele já era totalmente conceituado dentro daquela instituição, foi complicado, porque assim, quem sou eu, né? Exato. Quem sou eu? Quem é você, Andressa? Né? Quem é você na fila do pão pra falar que eu não posso jogar o raio do vinagre na ferida do paciente? E aí foi bem complicado, mas assim, com o conhecimento, né? Com o apoio da gestão de enfermagem por trás de mim, eu consegui ir subindo os degraus. Então, assim, eu cheguei lá, não tendo nada, e eu saí de lá com um ambulatório pronto, montado, com todo uma mundo equipe treinado, formada, sensacional, com curativos padronizados, com uma equipe médica com outra cabeça, onde respeita a estomaterapia. Que legal, que legal. Onde respeita. E essa questão do vinagre, ô Joe, você deu risada aí, mas eu vou te falar uma pior, tá? Eu acredito que depois eu nunca mais vi, e até por ignorância da minha parte, não fui pesquisar, estudar mais recentemente para saber se isso ainda é uma ação válida. Mas eu me recordo até hoje, eu estava no estágio, em 96, numa clínica cirúrgica, no hospital público, e tinha um paciente com uma decência de Laparô. Grande. Hoje nem se faz muita Laparô assim, né? Porque colher esses testes, o último caso, que um FAF, uma coisa assim, que eles abrem tudo pra ver. Mas naquele tempo, né? Exatamente. Agora, qualquer coisa na década de 90 era Laparô, né? Eu lembro as colheres técnicas que eram um tesão e ainda enorme. Fazer aqueles curativos com aqueles caninho, não lembro caninho, como chama. Dreno tubular. Não é o dreno, não é o dreno, não. Eles faziam subtotal. Subtotal. Com ponto subtotal. Subtotal, que era o caninho que ficava em volta. E machucava o rosto. Não tinha como não dar resistência esse negócio, pelo amor. Graças a Deus que a medicina evolui, o cuidado da saúde evolui cada dia, então a gente fica longe disso. Mas eu vi um médico, era um senhorzinho, e essa decência, e não, vamos colocar açúcar. Mas até hoje, né? Colocou açúcar. E assim, aquele negócio foi, a gente não tinha. Até o professor disse, doutor, eu já li, mas vamos colocar açúcar. Pediu açúcar, e ele mesmo pegou um pacote de açúcar, abriu na mão ali e colocou açúcar na decência. Colocou açúcar, mas encheu de açúcar. Até hoje você usa isso ou não? Alguns médicos ainda prescrevem. Agora, por ignorância minha, fisiologicamente, o que é dito? O que a literatura fala? O que isso... Olha, o que eu pesquisei... Você fala que tem gente que... Ô, Joe, dá uma pesquisada aí. Açúcar na ferida operatória. Vê o que falam a respeito desse negócio. Tem algum trabalho, alguma coisa que fala sobre isso?
eu não sei se chega a ser trabalho, mas tinha alguma coisa na parte de fitoterápico, sabe? Tinha até alguma coisa no Google que falava a respeito do açúcar. Se eu não me engano, acho que ele auxilia no processo de desbridamento, alguma coisa assim. Eu não sei se é realmente isso. Mas tem um período de troca, né? Não dá pra você trocar no dia seguinte. Exato, e aquele negócio ali... E o paciente diabético? Você tá entendendo? Uma série de hiperglicemia. É uma série de coisas, porque o negócio absorve, vai absorver. Vai. É um negócio doido, né? Mas é uma loucura. Vê se o Diogo consegue achar alguma coisa ali. E assim, muitas coisas... já, por exemplo, eu na ferida aqui que eu tive no tornozelo. Aí o pessoal... Lincoln, mais antigo. Lincoln, põe... Amarra, tem que colocar... mastruz. Amarra mastruz aí, põe um pano, segura, deixa aí um dia, dorme com ele, que mastruz é bom e tal e tal. Daí você fala, gente, é crendice, né? Não, mas no passado, sua avó, sua bisavó quebrou uma perna e curou desse jeito e tal. Assim, o pessoal antigo, principalmente de interior, acredita, né? Acredita que ela não foi porque o osso consolidou, porque ela ficou quietinha e tal. Não, foi porque colocou mastruz ou alguma coisa assim. Mas, enfim, a gente respeita e não faz, obviamente, né? Sim, não. Joe, apareceu alguma coisa aí, meu querido? Que dê pra justificar o porquê do açúcar? Tá. De acordo com uma matéria do UOL, um pesquisador da Universidade de Wolverhampton, da Inglaterra... O UOL não tem outro site, não, cara? O UOL? Olha eu sendo cancelado. Tá, mas basicamente, vai lá, lê aí. Basicamente ao ser colocado o açúcar numa ferida, ele absorve a umidade do local. Isso minimiza o risco do ambiente se tornar favorável à proliferação de bactérias, geralmente as principais causas culpadas pelo problema de cicatrização. Ele não serve para estancar sangramento, mas a ideia é que, tipo, se não tiver nenhuma farmácia, nenhum remédio, nem nada, se tiver lá no interior, tipo lá no fundo... Você tá na guerra. Aí você lava bem a ferida e coloca açúcar. Beleza, mas não no hospital, né, gente? Numa clínica cirúrgica de pós-operatório, né? Pois é. Enfim. É igual o vinagre, né? Pega o vinagre lá da copa e põe. Coitado, você escutou o grito do paciente lá do corredor. Uma coisa legal que eu vi fazer, e, pô, isso foi criado na guerra, acho que na Segunda Guerra, que é a tal da Bolsa de Bogotá. Nossa. Eu vi muito. E aí os caras improvisavam com a bolsa de urina, do coletor de urina. Porque era estéreo, o plástico segura e amarrava. Nossa, já vi muita aquela bolsa de agora já tem um processo específico, né, tal, não sei se usa essa técnica ainda. Então, quando eu era enfermeira da UTI, isso há muitos anos atrás, eu via fazer dessa forma também. Exato. Com o coletor, tirava o plástico do coletor de urina e colocava. E aí o médico explicando também que ele surgiu na guerra, né? Porque os soldados eram alvejados e tal, e dava aquele edema. Você já viu algum paciente sair, Lincoln? Olha, a Bolsa de Bogotá, eu não vou me recordar agora, mas realmente eram pacientes muito graves, que tinham que ir pra reop de novo e tal. Que a síndrome compartimental já terrível, tava lá em cima. É muito difícil reverter, né? São pacientes bem graves. Acho que é a última linha ali de tentativa. Eu acho que é o último estágio. O último estágio para tentar resolver esse problema. Que bacana. Eu lembro que a primeira vez que eu vi na UTI... Que assusta, né? Nossa, todo mundo queria ver, né? Porque não é uma coisa que tem sempre. Não é comum. É uma coisa que é errado de ter. E aí todo mundo correndo pra ver, assim, gente, eu quero ver o intestino, eu quero ver isso aqui. Só que não dá pra você ver, propriamente dito, né? Que fica meio suado ali dentro, então você não consegue ver muito bem. Mas é diferente. É diferente. O Joe tá ali, assíduo ali, querendo achar alguma informação pra gente. O que você achou? Achei aqui uma coisa, eu não sei dizer como que é o nome do site, é Cielo. Cielo. Nossa, usei muito Cielo na época da faculdade, hein? Aí tem um artigo falando que é de 2000, janeiro de 2000. Quem quiser aí é só pesquisar. Janeiro de 2000, a Cielo, açúcar no sangue. Trata-se de um estudo experimental realizado através de análises microbiológicas que teve por objetivo avaliar a influência do açúcar cristal no processo de cicatrização de incisões cirúrgicas infectadas de 25 pacientes. Na deiscências foram identificadas presenças de bactérias gram-positivas, gram-negativas e fungos.
todos os indivíduos receberam aqui é uma palavra muito difícil. Antibioticoterapia sistêmica e tiveram suas incisões tratadas localmente com açúcar cristal através de 3 curativos diários. A análise estatística demonstrou através da correlação de Pearson que o açúcar cristal não influenciou o processo de cicatrização de incisões cirúrgicas infectadas. Então, queridos, aqui já vimos um estudo de 24 anos atrás que comprova que não tem eficácia nenhuma colocar açúcar, né? Não tem diferença. Mas se você não tiver antibiótico para fazer, bote o açúcar, se tiver no meio do mato, mas não no hospital. Andressa, me diz um negócio. Você falou que conseguiu formar um ambulatório lá. Mas quais são os principais atendimentos que é feito no ambulatório de estomoterapia? O ambulatório de estomoterapia ele é voltado para atender os pacientes com lesões, né, com feridas, tanto agudas como crônicas. E as estomias, né? O que seriam as estomias? As colostomias, as íleos, que são aqueles pacientes que usam a bolsinha, né? Que usam o equipamento coletor. E gastrostomia, né? A gente acaba fazendo a troca. Às vezes o paciente tem alguma complicação com a gastro, um granuloma que nasce do lado. Nós tratamos isso. Então, o ambulatório, ele é voltado para esse tipo de tratamento. Essa é a finalidade do ambulatório de estomoterapia. E não tem idade. A gente atende desde recém-nascido até o idoso. Nossa. Você falou da colostomia, gastrostomia, me veio uma lembrança de um caso. Eu não vi, foi uma colega minha que trabalhava num ambulatório desses, se não me engano era de UBS, e tinha uma senhora que ficou com colostomia por conta de um problema que ela teve e tal, já tinha sido, eu acho que era um CA que tinha sido operado, tinha sido tratado, mas ela ficou um tempo com a colostomia e já estava pronta para fazer o trânsito normal, já para reverter, né? E não conseguia reverter. Porque todo mês, quando ela ia fazer a consulta com a enfermeira olhava e falava assim, gente, mas tá pior, tá inflamado, mas não dá e tal. E dá remédio, antibiótico. Volta depois, mesmo jeito, inflamado, o ósteo mais aberto e estranho. Até que passou, acho que mais de um mês, assim, nessa situação. E ela diminuiu mais, aumentou mais a frequência das consultas. Ia na casa e tudo, porque tinha interesse de fazer a cirurgia para reverter. E a senhora falou o que estava acontecendo. Que o marido, na hora que eles iam ter relação, ele... Me dá um negócio de imaginar... Eu já ouvi uma história assim. Então, isso acontece principalmente com o pessoal ali que tem menos instrução e tudo, que passa por isso. Eu já ouvi uma história dessa. E a mesma situação, que não conseguia reverter. Não reverte, porque o... Não conseguia. Mas da história que me contaram, né? Eu não conhecia a paciente, né? Foi uma história que me contaram lá na Baixada. A pessoa não queria, a paciente não queria que revertesse. A paciente não queria que revertesse? Não queria que revertesse. E aí, foi todo um trabalho com psicólogo, né? Com médico. E perguntando, né? Porque assim, poxa, mas por que você não quer? É medo da cirurgia? Porque claro, tem paciente que realmente não quer, porque é idoso, tudo. Então, assim, pelo pró e contra, às vezes é melhor deixar com estomia. Deixa aqui como tá. Mas ela não era idosa, era uma paciente razoavelmente jovem, assim. E aí, aperta daqui, aperta dali, vai. Ela contou que o esposo dela não queria que revertesse, porque ele tinha relação sexual com o ósteo da estomia. Que coisa louca. É uma coisa bizarra, né? Bizarra, total. É bizarro. Total. Não, e aí assim, eu fico pensando, né? Que é uma colostomia, ok, não sai fezes o tempo todo. Isso é uma ilha. Nossa. Como faz? Não faz, né? Ou faz. Pelo amor de Deus. Não faz ou faz, né? Aí que tá, porque é complicado. É um assunto que não dá pra gente conversar na frente das crianças, né, Joe? O Joe não quer nem... O Joe tá ouvindo, mas não tá entendendo do que a gente tá falando. E não queira entender, Joe, por favor. Eu acho que eu prefiro ficar nesse time aí que não sabe o que é, não. Eu queria perguntar também pra Andressa aqui, ó. Vamos carretar um monte de pergunta agora, hein? Manda. Um monte. É possível criar uma equipe disciplinar
pra poder resolver isso? Tem um nome que se chama? Multidisciplinar. Isso, multidisciplinar. Sim, hoje a maioria das instituições já trabalham dessa forma, né? Com uma equipe multi para poder fazer o atendimento. É muito comum dentro do ambiente hospitalar mesmo, né? Sim. Porque aí a equipe toda trabalha junto para conseguir que aquela alta seja efetiva e a gente consiga encaminhar aquele paciente para dar continuidade no ambulatório. E no ambulatório, sim, ele continua o segmento com a equipe multi. Mas a equipe toda se juntar e fazer a visita, a gente vê muito dentro do ambiente hospitalar. Legal. E eu vi isso dentro da instituição lá na Baixada, porque lá eu ficava intra-hospitalar, né? Tanto intra-hospitalar quanto ambulatorial. E lá nós tínhamos essa equipe, nós passávamos leito por leito, né? Uns casos específicos, nós discutíamos o caso e aí cada um falava o seu ponto, o que faltava, né, da sua parte, pra gente conseguir melhorar pra aquela alta ser efetiva. É uma visita multi sim, mesmo, né? Sim, Que legal. multi de discussão, era bem bacana. E aí, o que faltava pra aquele paciente, né? Por exemplo, eu chegava assim, Andressa, da sua parte, o que tá faltando da gente fazer para aquele paciente ter uma alta segura, né? A gente conseguir liberar ele para casa de uma forma adequada e dar o segmento no ambulatório. Sei lá, às vezes era um familiar aparecer para orientar. Ponto. Né? Às vezes era o que faltava isso. O que tá faltando é o familiar aparecer no horário que eu tô aqui. Né? Ou então a gente agenda um horário, sei lá, às vezes trabalha, não consegue, ou então eu deixo uma pessoa, né? Explico, tem uma pessoa capacitada, né? Que é do pessoal do grupo de pele. Então elas eram capacitadas Sim. na minha ausência para fazer esse trabalho. Só que, às vezes, o que faltava era o familiar comparecer. O que tá faltando, sei lá, um exemplo. O paciente vai embora com home care, é o convênio liberal, o que tá impactando é a questão auditoria, né? Então, assim, são vírgulas que a gente tenta ajustar para impactar o menos possível a alta do paciente. Bacana. Manda a próxima, Joe. Então, essa equipe, ela se chama Grupo de Pele. Rapaz, eu fiquei com uma dúvida. O grupo de pele é uma coisa, acho que é outra coisa, é hein? outra. Entendi. Aí, a dúvida era exatamente sobre a questão do grupo de pele. O grupo de pele, como que a gente forma? Bom, pra gente formar um grupo de pele, primeiramente a gente tem que ter enfermeiros que queiram participar, né? Enfermeiros engajados aí com essa causa. Né? Dedicados, que tenham aquele amor, né? Que queiram participar sem ganhar financeiramente em troca, né? É difícil, mas tem. A gente encontra. Tem. Né? Nos hospitais que eu trabalhei tinha esses grupos, era bem legal. A gente encontra bastante profissional que quer agregar conhecimento. Tanto na instituição onde eu tô hoje, né, como na instituição passada, nós montamos grupos, né, e na instituição passada foi bem bacana, porque primeiramente eu tive que mudar a cabeça dos enfermeiros, porque era tudo muito engessado, e a gente conseguiu mudar. Então lá foi bacana porque eu consegui levar eles para eventos, legal. Consegui levar eles para cursos, para capacitações externas, né, que as empresas acabam fornecendo. Então assim, não ia sozinha. Sim. Né? Porque geralmente eles dão pra estoma do serviço. Então eu acabava pedindo 1, 2 a mais, não conseguia levar todas de uma vez. E aí eu levava elas comigo. E aí é uma forma do quê, né? Você como líder daquela equipe, você tem que fazer com que elas tenham prazer de estar com você. Engajar todo mundo. Né? Exato. Porque é muito fácil eu simplesmente pegar e falar, passa a visita naquele paciente, realiza a troca do curativo, prescreve. Poxa, a gente quer ter alguma coisa em troca. Né? Isso aí é a lei do ser humano. Sim. É muito fácil eu pegar, só ficar delegando as coisas e não agradar. Lógico, tem o meu retorno, né? Mas a gente tem que dar um outro tipo de retorno. Sim, gratificação é fundamental. Sim, claro. E o outro tipo de retorno que eu conseguia dar era dessa forma. Que era levando ela para cursos externos, trazendo conhecimento, eventos. Isso é importante, né? Isso é importante. E aí, uma coisa que foi muito legal, que nós conseguimos realizar, nós fizemos dois simpósios lá, né? Nessa instituição. E foi muito legal, porque assim, a gente viu o engajamento delas. A felicidade de ter um evento naquela proporção,
né, na Baixada. E elas sendo convidadas para participar. E elas, sabe, estão ali junto. Eu chamei elas no palco no final, sabe, para participar. Apresentei cada uma, porque elas faziam parte daquele momento. O mérito não era só meu. Isso faz toda a diferença. Né? Não adianta eu ganhar o mérito sozinho, porque o mérito não era meu. O mérito era delas também. Então, assim, isso tem que ser reconhecido. Com certeza. E aí, foi muito bacana. E era um grupo que funcionou extremamente bem. Elas me ajudavam muito. Eu brinco, eu falava que elas eram os meus braços e as minhas pernas. Porque quando eu não tava ali, que eu não via, elas tinham que fazer. Resolviam. Né? Elas que acabavam solucionando. E na instituição onde eu tô hoje, aconteceu da mesma forma. Né? A cabeça dos auxiliares a gente conseguiu mudar. Eu falo que os auxiliares que trabalham comigo na instituição onde eu trabalho hoje são a menina dos meus olhos. Porque eu não tô lá na instituição todos os dias. E eles que realizam a troca do curativo. Então, assim, é tão gratificante você ver aquele auxiliar de enfermagem que ele não é mecânico. Eu brinco com os meninos lá, eu falo assim, gente, vocês não são aqueles cavalo que anda com aquele cabresto que não pode olhar para os lados. Vocês têm que ter visão ampla, né? Saber o que vocês estão fazendo. Vocês têm que entender aquilo. Não é simplesmente, trocar um curativo e acabou. Não. Vou fazer porque ela pediu. Sim, não é isso, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é entender tanto os auxiliares quanto os outros enfermeiros, né? Da instituição e da unidade. E aí, foi muito bacana porque foi um trabalho de formiga, claro. E assim, a gente foi conquistando, foi lapidando, né, esses colaboradores. Hoje, eu tenho muito orgulho de falar deles. Muito orgulho. Porque hoje eles batem o olho na ferida. Eles já sabem. Eles sabem. Isso pode, isso não pode, tem que fazer dessa forma, desse jeito. Isso é fundamental. Às vezes eles veem uma prescrição de um médico. E aí eles me perguntam, eles falam assim, aqui, né? Andressa, pelo amor de Deus, a ferida tá extremamente exudativa, ele tá colocando hidrogel. Aí eu falo assim, não, deixa que depois eu converso, mas assim, segue a prescrição, eu também não posso passar por cima, né? Infelizmente, não tô aí pra debater. Mas eles têm essa noção hoje, isso é gratificante, que você vê que realmente o seu trabalho funciona. Exato. Funciona. Isso é muito bom. E com os enfermeiros a mesma coisa. Né, nós formamos ambulatórios de feridas, né? Então tem uma divisão, né? O ambulatório de estoma fica com as lesões mais complexas e o ambulatório de feridas trata as lesões de menor complexidade, até mesmo para desafogar um pouco, porque senão não dá conta, né? Vem coisas que passam no ambulatório de estomaterapia que poderia ser atendido por um ambulatório de feridas por um enfermeiro que é capacitado. E as meninas, não tem o que falar. Não tenho o que falar. As meninas, elas tocam no ambulatório como ninguém. Que legal. Entendeu? São coisas que deixam gratidão. Dá um orgulho saber que você faz parte desse processo de transformação, né, Andressa? Andressa, deixa eu perguntar uma coisa que eu até dei uma pesquisada aqui, pra gente falar um pouquinho mais profundamente sobre isso, mas aqui eu não consegui encontrar. O que temos, com esse boom aí de tecnologia, dessas tantas opções de cuidado, usando a tecnologia hoje que tá vindo emergentemente para a área da saúde, o que você pode dizer que você nesse meio chegou de novidade, de processo novo, de curativo, tal, com nanotecnologia? Tem essas coisas? Tem. Ou só aquela coisa de filme? Não. As coberturas hoje são lançadas uma a cada dia, né, praticamente. Tem inúmeras coberturas hoje, né? Desde a cobertura que custa uma fortuna até aquela cobertura, né, com um preço mais acessível. Claro que conforme aumenta-se a tecnologia, aumenta-se o valor. E né? Tem alguma tecnologia que você fala, caramba, isso eu só vi em filme, isso só... aquelas que você coloca. Tem alguma questão de nanotecnologia, alguma coisa assim? Nanotecnologia. Eu já li alguma coisa a respeito recentemente, mas não vou lembrar agora. Tem um fabricante que ele tem uma placa, né, que é impregnada com prata com nanopartículas. Eu acho que foi isso que eu li, nanopartículas. Isso, com nanopartículas de prata. O que ela faz? É uma placa, né, como se fosse um rayon, né? Sim. Te explicando assim mais bruscamente, como se fosse uma placa, um rayon. E ele é até escurecido. Ele tem uma coloração acinzentada. Porque ele é totalmente impregnado com nanopartículas ionizadas de prata. E ele vai fazendo essa liberação gradativa no leito da lesão.
Ele é um curativo sensacional. Nossa. Principalmente para paciente queimado, que não deixa colonizar. Ele é uma cobertura que a gente consegue associar à terapia de pressão negativa. Que não é tudo que a gente consegue associar à terapia de pressão negativa, porque a espuma não consegue fazer pressão. Explica pra gente a terapia de pressão negativa, que eu aprendi que não é o VAC, que é terapia de pressão negativa. Isso. Terapia de feridas para pressão negativa. Explica pra gente o que é. A terapia de pressão negativa nada mais é do que uma terapia que faz um vácuo na lesão, né? Eu até brinco para explicar pros pacientes que eu falo assim, sabe carne embalada a vácuo? Seria mais ou menos... Literalmente isso. Isso, seria mais ou menos a mesma ideia, né? Lógico que não é a mesma coisa, mas seria mais ou menos a mesma ideia para conseguir fazer uma explicação mais fácil. E aí, qual que é a função, né? A terapia por pressão negativa, hoje, ela é muito usada. Ela tem um custo elevado, né? Então, a ANS lançou o ano passado que os convênios, eles só têm obrigatoriedade de liberação para pé diabético. Só para pé diabético. Só. Outro tipo de lesão que tem essa indicação não cobre. Do convênio liberar. Aceitar ou não. Sim. Então, isso está impactando muito hoje nas operadoras. Dentro da parte assistencial, porque as operadoras, elas se baseiam o quê? No que a ANS manda. Ponto. Né? Então, assim, tem pé diabético? Ok. Não tem pé diabético, tem todo um manejo. Ali. Pode ser que não libere? Pode. Pode ser, pela questão do custo. Né? Só que aí que tá a questão, né? Eu fiz esse trabalho quando a gente foi padronizar a terapia de pressão negativa lá na Baixada. Porque só se vê o custo final, financeiramente, né? O montante Sim. do negócio. Mas não se vê o quanto que eu vou eliminar de tempo de internação. Quanto que eu vou economizar de hora de enfermagem. Exato. Pra trocar aquele curativo. Que é o lucro que não é visto, Sim. né? Que fica ali meio que escondido, Isso. na verdade. E quando você vai padronizar Gerou economia, né? qualquer coisa, você tem que fazer esse cálculo. Sim, você tem que fazer essa base. Sim. Porque senão, como que você vai saber? Se não tivesse, quanto que eu gastaria? Sim. E aí, eu não me recordo valores propriamente ditos, mas na época, eu fiz um estudo onde eu coloquei quanto que custava cada troca daquele paciente, porque era uma lesão extremamente extensa, era uma síndrome de Fournier, pra você ter uma ideia. Nossa, síndrome de Fournier, meu. E detalhe, era terrível. Um paciente obeso mórbido. Ele foi a maior lesão de Fournier que eu vi na minha Região vida. pélvica ou membros inferiores? Ureter era a barriga, tinha aquele abdômen avental. Eu tinha que entrar embaixo do abdômen pra fazer o curativo, pra você ter uma ideia. Era 4 horas pra eu instalar a pressão negativa nele. Porque tinha que a pessoa segurar o abdômen pra eu conseguir instalar. E aí agora pensa na ponta do lápis o quanto que eu não ia gastar numa terapia convencional. Porque uma plaquinha de 10x10 não ia ser nada. Não tem como. Paciente obeso ainda, né? Vai, uma conta básica aqui, vai. Ele usaria, sei lá, 15 placas de hidrofibra com prata. Custando, sei lá... Por troca. Por troca. E não ia durar as 48 horas, que geralmente é o que é preconizado. Porque isso dava, assim, exorbitante. Dali 2 horas já tava tudo saturado. Entendeu? Ah, ok, então usa um carvão. Tá, mas o carvão vai fazer o quê? Só tirar exudato. Acabou. Não ia me ajudar tanto na função que eu precisava. E aí, ok, colocasse o carvão. Só que aí eu ia ficar trocando carvão toda hora, aquilo lá não ia pra frente. Que não é barato também. Não é barato. O cara na UTI, usando um leito de UTI. Por quê? Por conta da infecção. Mas ele tava totalmente lúcido, conversando. Já tava com antibiótico. E aí foi onde a gente já tinha tido aquele caso daquele paciente da perna. Sim. Foi onde a gente... Só que não tava padronizado o curativo ainda na instituição. Foi onde eu vi a GAF pra conseguir padronizar. Eu falei assim, agora é o checkmate. Ou eu consigo agora, ou eu não consigo nunca mais na minha vida. E aí foi que eu fiz todo um cálculo. Que eu falei assim, gente, olha o tempo que a enfermagem gasta pra fazer o curativo desse paciente. Às vezes, 2, 3 vezes por dia. Sim. Fica, no mínimo, 2 horas lá dentro. No mínimo, né? E aí você tem redução de funcionário também. Porque às vezes um falta, então tem que cobrir. Sim. Aí você imagina, sei lá, que seja 4 funcionários, um exemplo. 2 entram lá dentro, fica 2 horas lá dentro e o restante.
É o custo que não é visto. É um custo. Vai, que seja um exemplo que custou 50 mil reais o tratamento desse paciente. Só que o que eu economizei Nossa, 3 vezes mais esse valor. de tempo de Não for mais. internação, porque eu consegui dar alta pra ele num tempo menor, porque a Exato. ferida reduziu, Sim. né? Aí ele foi pra casa e ele veio fazer as trocas de ambulatorial. E aí depois, posteriormente, ele foi pra plástica. Eu fui junto na plástica dele. Só que o médico foi tão bom que ele tinha tanto espaço de pele que ele emagreceu que conseguiu fazer tipo abdominoplastia. Ali, pronto. Porque realmente ele não tinha como fazer pele ali em cima, porque era uma área extensa. Era uma área muito extensa. E aí, qual que foi a ideia? Então, assim, eu sempre falo, eu falo pros pacientes, quando a gente vai pra uma terapia por pressão negativa, eu tenho que pensar o que eu vou fazer depois. Exato. Porque se é uma ferida muito extensa, a terapia por pressão negativa, ela vai fazer o quê? Fazer o meu tecido de granulação crescer, né? Porque geralmente a gente usa em feridas que tem uma profundidade maior. Ela vai fazer o meu tecido de granulação crescer, nivelar com a borda e reduzir a minha quantidade de exudato. Só que eu tenho que pensar no segundo passo, pós-pressão negativa. Porque chegou na borda, ou eu coloco uma pressão negativa daquela que é de menor proporção, que não seja espuma. Mas às vezes, vamos supor que se é uma instituição que não tem, eu tenho que ter um segundo plano. E qual que é o meu segundo plano? Então eu tenho que pensar o que eu vou fazer lá na frente. Exato. Né? Eu já tenho que ter essa ideia montada. Eu falo que é um planejamento. Vocês estomaterapeutas têm que planejar. Porque assim, hoje eu vou pôr X. Tá, X. Isso vai custar X, Y, Z. Lá na frente, o que eu tenho pra tratar esse paciente? Porque às vezes tem instituição que eu queria colocar uma placa de colágeno 100%. Só que às vezes na instituição não tem. Você tem que trabalhar com aquilo que você tem. E exatamente, acabou. E acabou. E tem que dar resultado, né? E assim, a pressão negativa, ela tem uma efetividade exorbitante, assim, é sensacional a utilização. Eu sou super fã da terapia por pressão negativa. Legal. Só que desde que bem indicada. Tudo tem o resumo básico ali da competência de saber ou não o que usar, né? É. Fundamental. Joe, você pegou pra falar. Tá bom. Diga. Eu queria ir pro lado mais business agora, mais negócios, empreender. Você com os seus 13 anos aí, né, praticamente? 13? 16 ou 13? E agora? Você coloca de onde? De enfermagem são 15, de estoma 11. 11. Cheguei perto, eu fiquei com 13 na cabeça. Trave. Não sei por que eu fiquei. Muda esse desculpa. número, por favor, viu, Joe? Edita essa parte aqui, Proibido o falar, editor. proibido falar Editor, esse número aqui tira. no podcast, tá? Por favor. Brincadeira. Qual que você consegue olhar, assim, se você formatar um projeto ou um produto, em que área alguém consegue empreender? Na estoma? Estomaterapia. É uma pergunta interessante, Na hein? estoma tem diversas áreas para se empreender. Eu consigo pensar só no ambulatório. Sem ser estoma nada. Um ambulatório, um consultório de enfermagem pra isso daí. Sim, pra estomaterapia. tem muitos estomaterapeutas E quais hoje. as outras opções? Para você ser empreendedor, Isso. você pode montar um home care específico. Só de curativos, né? De estoma. Dá para montar. Legal. É um campo que ainda não tem tanta visão, talvez, né? Das operadoras. Eu acho que paciente tem, mas... Paciente tem. A visão, você falou certo, é a visão do tomador de decisão, né? Isso, né? Mas é uma área... Você pode dar treinamentos. Hoje tem vários enfermeiros estomaterapeutas que, além de ter a sua clínica, o seu consultório, eles dão treinamentos Brasil afora. Sim. E tudo mais, sim, né? Basicamente é isso. Você pode ser professor dentro de uma instituição, mas basicamente ela é voltada ao quê? Ao atendimento mesmo. Exato. Ao atendimento ao profissional. Então, prestação de serviço mesmo focado nessa área. Maravilha. Respondido, Joe? Perfeito. Agora, as minhas partes de entrevista acabaram. Joe, nosso repórter. Mentira, só tem uma parte aqui que eu queria saber da Andressa. O que significa a palavra sossô pra você? Sossô, nossa. Eita. Você fuçou no meu Instagram. O Joe é um stalker tremendo. Do bem, tá? Do bem. A sossô é a minha vida. A sossô é a minha luz. Nossa. Que bacana. É a minha filha. E a Sofia, ela veio... Eu fiquei grávida na pandemia. E ela veio pra trazer luz, assim, pra minha vida, pra vida do meu esposo. Eu não sei mais hoje como seria a minha vida sem a Sossô. Não sei. Que legal, que gostoso ouvir isso.
Não sei como seria tudo que... A partir do momento que a gente se torna mãe, né? Que nós viramos pais, é uma mudança, né? Vira a chavinha. E aí, tudo que você faz, você pensa naquele serzinho que depende de você. Que aí passou a ter um porquê diário na sua vida, né? Sim. Tudo, né? Tudo. Então, assim, hoje, tudo que eu faço, tanto eu quanto meu esposo, é pensando nela. Eu brinco, né, que a Sofia, ela é... Eu falo que nem parece que ela é uma criança que tem 3 anos. Ela tem uma cabeça, assim, uma mentalidade que é surreal. E ela fala que ela vai ser médica. Vendo o exemplo da mãe, acompanhando toda essa sua paixão pela profissão, pelo cuidar, eu tenho certeza que não tem outra visualização na mentezinha dela. Ela vai ser. Ela, mamãe, eu vou ser médica. Eu falo, médica? Médica de quê que você vai ser? Ela fala, você é igual a tia Renata. A tia Renata é a pediatra dela. Ela fala assim, eu vou ser diatra, mamãe. Eu falei assim, você vai ser diatra, igual a tia Renata. Ela falou assim, você é diatra, igual a tia Renata. Então, assim, eu comentei outro dia com a pediatra dela, que a pediatra dela é minha amiga, né? Eu falei assim, doutora, você acredita que ela falou que ela vai ser pediatra? Ela falou assim, Andressa, eu falava que eu ia ser pediatra quando eu tinha a idade dela. É exatamente sobre isso, né? A criança ali que está em desenvolvimento e consegue absorver todo esse sentimento, toda essa paixão pela profissão, que visualiza isso nos pais, vê essa dedicação, vê o resultado, sente essa vibração com o resultado, não tem como ela não ter uma expressão focada para uma profissão que se alinha ali com o que ela tá vendo, com o que ela tá vivenciando. Sim. Por isso que o exemplo educa muito mais, né? O exemplo educa muito mais. E eu tô falando isso, mas eu não tenho filhos, mas eu sei que é assim que funciona. Sim, sim. E é muito engraçado, né? Porque eu falo, nossa, é filha de estomaterapeuta mesmo. Porque ela adora uma pomada, ela adora um creme. Ela tem algumas alergias, né? E eu vivo passando pomada nela, passando creme, enfim. E ela... Mamãe, você já passou meu creme? Ela vê uma bolinha, ela, mamãe, a minha pomada. O meu marido fala, tá vendo? Você tá educando a menina errada, tá ficando neurótica com pomada. Ficando neurótica com creme. Adoro um Band-Aid, Lincoln, viciado em Band-Aid. Qualquer motivo é motivo pra usar. Band-Aid é marca, né? O adesivo. O adesivo. Qualquer coisa é motivo pra usar. As bonecas dela é cheia na testa, nas pernas. Só que aí ela quer só de figurinha, né? O que tem Patrulha Canina, essas coisas, que é da idade também. Mas ela adora. Ela faz ela nem machucou. Tipo, ela bateu. Põe Band-Aid. Tudo. Eu falo, meu Deus, já tá indo pro lado mesmo. Não, pronto. Já colocou no sangue. Tá aí. Não tem como ter uma profissão diferente se não se da área da saúde. Não tem. Não tem. Maravilha, maravilha. Joe, finalizou por aí, né, meu querido? Meu muito obrigado, Andressa, pela sua presença hoje. Foi uma aula tremenda que tivemos aqui sobre estomoterapia. Que papo gostoso, que papo agradável. Muito bom ver a sua paixão, essa sua entrega com a profissão. Isso valida cada dia mais, até para nossa audiência que acompanha, que realmente a profissão de enfermagem é uma profissão que precisa de pessoas dedicadas, diferenciadas e que aceitem se doar pela causa. Obrigada. Parabéns, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Adorei bater esse papo com legal, você. A gente gostou muito também. Muito obrigada. Queridos, ficamos por aqui. Clica, comenta, compartilha, manda pergunta que a Andressa vai responder todas pra vocês, tá bom? Passagem de plantão, o dia só acaba depois dele.